Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia, uma segunda-feira regada de muitas bênçãos, uma semana extraordinária. Se você crê que o Senhor preparou uma semana extraordinária para você, digita aqui o seu amém, digite eu creio que eu vou viver coisas grandiosas nessa semana, porque nós temos um Deus poderoso, Ele quer o melhor para cada um de nós. E hoje o Devocional Diário com Jesus, segunda-feira, traz o discipulado. Hoje nós vamos falar de um tema que é complexo, não é tão simples assim, mas nós vamos trazer o que a Bíblia Sagrada nos traz. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. É isso mesmo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus, uma única essência, uma natureza única e esplendorosa. Numa única pessoa, três papéis distintos que trabalham em favor da igreja. Glória a Deus. Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós e nós vamos trazer as três pessoas da Trindade, porque nós temos o Deus Pai, o Criador e a fonte de toda a criação, o que prover tudo o que nós precisamos, o que nos criou, o Deus Filho que veio a este mundo. O Verbo se fez carne e veio a este mundo, viveu entre nós e veio cumprir a sua missão. Se sacrificou na cruz para a redenção dos nossos pecados e para que houvesse a nossa reconciliação com Deus. E o Deus Espírito, que é o santificador e o guia da igreja. É aquele que transforma o nosso coração. É aquele que nos acompanha nessa jornada da vida, nos ajudando, nos aperfeiçoando, nos ajudando a gerar fruto do Espírito. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso e Ele age porque Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma extraordinária, ao ponto que Ele envia o seu Filho unigênito para nos salvar. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Nós trazemos alguns pontos que são muito importantes a gente trazer na nossa lição de hoje. A primeira delas é que as três pessoas possuem a mesma natureza divina, o mesmo poder e glória eterna. Não existe hierarquia. Deus é um só. A segunda parte que nós trazemos, segundo ponto importante, é que as pessoas da Trindade não são modos, não são modalidades diferentes do Deus Altíssimo se revelar. Ele é um único só, revelado em três pessoas. E a terceira dica, terceiro ponto que nós trouxemos, na verdade, é que a Bíblia condena a idolatria. Então, as três pessoas não são deuses. É uma única pessoa que se revela, se manifesta na humanidade para cumprir o seu papel de criação, de redenção e de santificação. Glória a Deus. Como é maravilhoso, não é verdade? Como é maravilhoso. E nós trouxemos hoje um versículo que nos traz uma prova incontestável que as três pessoas, o único Deus, estão juntos e reunidos, assim como toda a palavra. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio a terra era vazia, o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas e Deus diz, haja luz. Deus disse, Ele proclamou, Ele soltou o verbo, a palavra. E lá em João capítulo 1, a palavra nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E que desde o princípio Ele estava com Deus. E que todas as coisas que foram feitas, sem Ele nada poderia ser feito. Então nós encontramos as três pessoas da Trindade, o Deus Trino. Nós encontramos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E hoje, no Evangelho de Jesus, nós vamos trazer aqui segundo Lucas, capítulo 3, versículo 21, a partir do 21, a palavra diz, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu
O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Glória a Deus. Aqui nós temos a pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que estava sendo batizado. Nós encontramos aqui o Espírito Santo que desce sobre ele como uma pomba, o Deus Espírito, e nós encontramos aqui o Deus Pai, porque quando ele diz, você é o meu filho amado, Deus aqui está falando, a voz veio do céu. Então vejam que as três pessoas da Trindade, o único Deus, eles trabalham juntos, unidos em prol da igreja. E eu tenho mais uma contribuição para nós encerrarmos aqui a nossa meditação. Que Deus provou o seu amor por nós. Deus provou o seu amor pelo mundo quando ele envia o Filho. O Filho provou o seu amor ao mundo quando ele se entregou e foi crucificado na cruz para nos livrar dos pecados e nos salvar. E o Espírito Santo nos provou o seu amor quando ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa grandiosa! Mas eu pergunto para você, Deus, o Deus Trino, em suas três pessoas, ele prova o seu amor por nós. E nós? E nós? Estamos provando o nosso amor por Deus? Será se nós estamos sendo gratos? Será se nós estamos colaborando, contribuindo com o que o Senhor nos revela, nos ordena, nos traz na sua palavra? Essa é uma palavra de exortação, de ensino e de reflexão. Então nós deixamos aqui o Devocional Diário com Jesus, esse discipulado maravilhoso para a nossa meditação dessa semana. E amanhã estamos aqui, ainda estamos no mês especial da mulher. Nós vamos trazer mais mulheres extraordinárias que a Bíblia Sagrada nos traz. E eu convido você, agora 8 horas da manhã, toda segunda, quarta e sexta, nós estamos ao vivo na rádio Alfa Gospel. Isso mesmo, nós vamos deixar o link aqui para você nos acompanhar. O Devocional Diário com Jesus estará lá com outro tema, com outra meditação para a nossa colaboração, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?